vou compartilhar a tela, né? Para a gente falar um pouco sobre fermentação. Ô, Pro, no final da aula eu posso tirar umas dúvidas que eu tive do conteúdo anterior. Claro, claro. Só duas, na verdade. Não, pode tirar, vai ter tempo aí, a gente conversa. Uhum. Então vamos lá. Agora a gente vai falar um pouco da fermentação. A fermentação, todo mundo já ouviu falar, né? Às vezes não sabe nem o que é, mas já ouviu falar. A fermentação, quem faz são os micro-organismos e eles têm uma capacidade de modificar algumas substâncias. Então, eles vão lá, se alimentam de certas substâncias e produzem, em sua maioria, um ácido, certo? Então, quem geralmente faz fermentação? Quem faz fermentação são os fungos e bactérias. Dependendo da fermentação é um, dependendo da fermentação é outro. Vou matar o Antônio aqui. Então, olha só. Fermentação se destaca por ser um processo bioquímico em que os micro-organismos retiram do meio em que vive o material nutritivo que necessitam, ao mesmo tempo que, sob a ação catalítica de enzimas, produzem substâncias das quais a indústria utiliza. Então, nós utilizamos o resto da alimentação desses seres vivos. Então, a fermentação seria o processo mais antigo dentro da bioquímica, o processo onde é usado até hoje, né? Ele é a bioquímica clássica, a biotecnologia clássica. E vocês já vão ver, né, que no nosso dia a dia nós sempre usamos esses processos de fermentação. Então, qual é a vantagem, né, de eu poder fazer esse processo? Condições fáceis de temperatura e pH, obtenção de características específicas, consumo energético e a tecnologia empregada é fácil execução. Então, a indústria trabalha muito com fermentação, tá? E hoje, claro, tem alguns processos um pouco mais elaborados, mas ela trabalha muito com isso. Assim fica melhor. Então, a gente tem alguns tipos de fermentação. Tem uma aqui que não é muito usual no ensino médio, mas é usual na indústria, né? Então, a gente tem a fermentação alcoólica, que vai ter como produto o álcool. Que álcool? Qualquer álcool. O álcool combustível, o álcool de casa, né? O 70, o álcool para perfume, o álcool bebida, o álcool, todo tipo de álcool, certo? E essa fermentação, em sua maioria, é feita por fungo, certo? Existem algumas bactérias, mas é a minoria. A fermentação lática, que seria a fermentação feita por bactérias e produção de ácido lático, que a gente já vai saber qual é o produto, né? É usado também para produzir iogurte na indústria e também gerador nas nossas células musculares. A fermentação acética, que também é feita por bactéria, que produz ácido acético, que é o vinagre. E a última, que vocês não necessitam saber, mas por curiosidade é legal saber, que é a butírica, que produz o ácido butírico, que é a manteiga. Né? Então, a manteiga ela é um derivado do leite. E essa manteiga é a gordura do leite que a gente utiliza e que também vai produzir, né? Vai dar essa textura, gordura que a gente usa depois, que é a manteiga, certo? Eu acho que eu já falei um pouquinho para vocês sobre manteiga. Então, bora lá. Fermentação acética. As acetobactérias fazem fermentação acética, onde ocorre oxidação parcial do álcool etílico, obtendo o ácido acético. Então, a gente fala o seguinte, a pessoa vai lá, produziu um vinho e deixou esse vinho aberto, esse vinho estragou, que é o que a gente fala. O que é estragar o vinho? É entrar ar nesse vinho com um monte de bactéria, e esse ar que entra vai azedar o vinho, e primeiro a gente vai ter uma função que a gente chama de aldeído.
Depois a gente vai ter desse aldeído, que vocês vão aprender lá no terceiro ano aldeído, vocês vão ter o vinagre, o ácido acético, beleza? Por isso que quem toma vinho geralmente deixa as garrafas deitadas, né, para que o ar não entre na garrafa e não estrague o vinho. Beleza. Deixa eu passar que isso aqui é mais específico. Na fermentação butírica, a gente vai fazer a manteiga, que eu vou passar bem rápido, porque a gente não vai ver isso. E a fermentação lática é quando os lactobacilos, vocês já tomaram lactobacilos, que é o Yakult, né? O leite fermentado. Esses lactobacilos que tem no leite, todo leite tem lactobacilos, são bactérias vivas, elas produzem ácido lático. E eles pegam a lacto, por isso que é lático, e fazem a quebra da lactose. Então, é a fermentação lática, que é muito usada pro pessoal que tem intolerância à lactose, né? Deixa eu ver se tem alguém perguntando alguma coisa. Não, tá. Acho que é quando o pessoal vai entrando, vai aparecendo. Então, o que nos interessa aqui da fermentação? Então, a primeira coisa que vocês têm que entender, independente da fermentação, que a fermentação é um processo que surge da glicose. Então, eu pego a glicose e quebro ela em 2 moléculas de ácido pirúvico. Então, eu pego a glicose, que é C6H12O6, e formo 2 moléculas de ácido pirúvico, que é C3H4O3, igualzinho a glicólise da respiração celular. O que vai acontecer com isso? A mesma coisa que acontece na respiração celular. Eu vou formar 2 ATPs e vou ter o NAD. Por que eu vou ter o NAD? Porque quando eu quebro a glicose, eu tiro 4 moléculas de hidrogênio. Olha só, 2 NADH2. Da mesma maneira que eu expliquei para vocês na respiração celular. Só que o que vai acontecer? Então, a glicólise é a fermentação e vice-versa. Por isso que ela ocorre onde? No citoplasma. Então, aqui, ou esse fungo, nesse caso, como é a lática, a bactéria vai pegar esse ácido pirúvico e vai formar o ácido lático, que é C3H5O3. Se for a fermentação alcoólica, o fungo vai pegar o ácido pirúvico e vai formar o álcool, né? Se for a fermentação acética, o produto final vai ser o ácido acético. Então, é igualzinho a glicólise. Se entender a glicólise, entende fermentação. O que muda na fermentação é que o ácido pirúvico vai gerar diferentes produtos dependendo do ser vivo que o faz. Se for o fungo, eu vou ter o álcool. Se for a bactéria, nesse caso, eu vou ter a fermentação lática, o ácido lático. Se for lá na frente a bactéria estragando, né, o álcool, eu vou ter a fermentação acética. Tranquilo? Uhum. Então, a gente tem aqui algumas características, assim, porque esse slide tá mais complexo, né, do que seria. Então, a fermentação lática, né, são bactérias anaeróbias. O que são anaeróbias? São bactérias que não precisam do oxigênio. Geralmente, os seres vivos que fazem fermentação, pelo menos essas partindo da glicose, são anaeróbios, não usam oxigênio para respirar. Então, eles não precisam usar oxigênio, isso é uma coisa extremamente importante. Então, a fermentação, ela é anaeróbia, certo? As outras coisas não é necessário, porque ninguém aqui vai trabalhar com produção. A fabricação de iogurte também tem a ver com a fermentação lática. Ô, Pro, Oi. posso perguntar uma coisa? Não é que eu tava refletindo sobre aquele negócio dos ácidos pirúvicos. Tá, basicamente, na fermentação, ao invés de pegar os ácidos pirúvicos para respiração, eles usam para o processo de fermentação, é isso? Isso, exatamente. Ah, tá. Então, outra coisa que é interessante é assim, ó, nós temos mitocôndria, né? Nós animais. E alguns outros seres, mas vamos falar de animais que é mais fácil. Então, por exemplo, eu falei para vocês que eu ia falar sobre isso.
vamos voltar a fazer atividade física, né? O pessoal saiu da quarentena, vai voltar a caminhar, vai voltar a fazer as atividades de futebol, vôlei, etc. Todo mundo entende que o pessoal vai ficar com muita dor, né? O pessoal vai ficar bem dolorido. Por que o pessoal vai ficar dolorido? Porque nós não vamos ter fibras musculares nem mitocôndria suficiente para essa atividade física. O que significa? Significa que se eu não tenho mitocôndria suficiente, porque eu fiquei muito tempo parado, e se eu estou parado eu vou perdendo fibra muscular e mitocôndria, porque fibra muscular é célula, eu vou acabar fazendo, além da respiração celular, eu vou fazer uma fermentação. E essa fermentação é a fermentação lática. É quando eu faço uma atividade que requer muita força, ou eu faço uma atividade depois de estar muito tempo parado, e no outro dia eu estou cheio de dor. Essa dor é o ácido lático. Entenderam? Então, nós também fazemos a fermentação, desde que não tenham mitocôndrias suficientes, ou eu começo a fazer uma atividade nova, ou eu começo a aumentar o peso lá da musculação. Então, estar dolorido significa que o meu corpo está se adaptando àquela atividade. Então, eu vou começar a puxar mais ferro, vai ficar mais pesado o meu treino. Eu vou ficar uma semana com dor e depois o meu corpo vai se adaptando, ele vai produzindo mais fibra muscular. E essa dor é acúmulo de ácido lático, que pode também gerar uma coisa que a gente chama de cãibra, que é mais comum em meninos do que em meninas, já que os meninos têm a testosterona, que é um hormônio que aumenta, né, o vigor muscular. Fermentação alcoólica, como eu já falei, agora está aqui a fórmula, que é o que nos interessa. Então, a alcoólica é realizada por fungo em sua maioria. Então, o fungo vai pegar a glicose, vai formar o ácido pirúvico, vai pegar esse ácido pirúvico e vai formar aqui, no caso, o etanol. Então, vejam, se o fungo fermenta a uva, eu tenho vinho. Se o fungo fermenta a cevada, eu tenho a cerveja. Se o fungo fermenta a batata, eu tenho a vodka. Então, dependendo do que o fungo fermenta, se for a cana-de-açúcar, eu vou ter a cachaça, eu vou ter uma bebida diferente. Eu também posso pegar um tipo diferente de fungo, fazer uma fermentação e eu fazer um álcool combustível, ou eu fazer um álcool 70. Isso é um processo feito o tempo todo pela indústria, já que nós usamos álcool para muita coisa, né? O que muda daí é o tipo de fungo, o tipo de planta ou a graduação do álcool, se ele é 70, se ele é 30, se ele é 3,4, se ele é 100%. Então, isso muda também, se ele é tóxico, se ele não é, tá? Mas, pessoal, a fermentação ela é toda igual, o que muda é o resultado, beleza? A alcoólica e a fermentação lática, ela é exatamente igual. O que muda é que a alcoólica tem como resultado o álcool, que é, no caso aqui, o etanol, e a fermentação lática vai ter o ácido lático, que se for dentro do nosso corpo vai doer muito e vai dar cãibra. Se for fora do corpo, a gente pode produzir derivados do leite. Beleza? Vinho, cerveja, o pão também. Então, aquele fungo, né, que é o Saccharomyces cerevisiae, é o fermento biológico, é aquele pozinho que a gente compra para fazer pão. Esse fermento, ele também vai produzir álcool. Todo fungo produz álcool. Mas, professora, eu não fico bêbado fazendo pão. É claro que não, porque o álcool ele é volátil. E se ele não está diluído na água, ele tem uma evaporação muito rápida. Então, esse pão... Que pena, né? Porque senão todo mundo ia querer ser padeiro para ficar bêbado. Então, esse pão produzido aí na padaria, ele vai liberar o álcool, porque é volátil. Na hora que a gente esquenta ele, todo mundo vai comer e o álcool não vai estar mais presente. Então, por que que o pão cresce? O pão cresce porque o fungo está... A gente hidrata o fungo, né? Aquele pozinho que é desidratado. Ele começa a se proliferar e começa a liberar CO2. O CO2 faz o pão ficar fofo. Ele solta um monte de gases, né, digamos assim, e o pão cresce, e esse pão crescido nós assamos e acabamos comendo. Então, quanto mais gases liberado pelo fungo, maior fica o pão. Beleza? Por isso que a gente bota açúcar, por isso que a gente bota farinha, porque é carboidrato. Isso tem glicose. Se tem glicose, tem alimento para o fungo. Beleza? Alguma pergunta? Aqui, né?
E faltou... vamos beber não pode. Deixa só eu voltar ali, peraí, deixa eu botar um... Sai! Deixa só eu mostrar a fermentação. A fermentação acética, deixa só eu mostrar aqui a fórmula. Vocês vão ver que na apostila é praticamente fórmula, né? Que é a mesma coisa ali da respiração. E eu não leio 25 graus aqui embaixo, tá? Então deixa eu abrir aqui, porque é um pouco lento, né? A maior pressão de vapor. Então, que tende a evaporar mais facilmente. Aqui, ó. Quem tende a evaporar mais facilmente é a solução não iônica, a solução de glicose. Tá? Só vou abrir aqui uma outra guia para poder mostrar para vocês a fermentação. Já a solução que tem a maior temperatura de ebulição é aquela que tem mais... Então vamos lá, deixa eu compartilhar só para terminar esse pedacinho, daí vocês já podem perguntar. Porque multiplica a sua concentração por 4. Então aqui, ó, todo mundo tá vendo, pessoal? Essa daqui é a fórmula da fermentação acética. O que muda na fermentação acética? Geralmente, a fermentação acética, ela já é um produto da fermentação alcoólica, tá? No vinagre, no caso do vinagre. Aqui ele está mostrando a mesma fórmula lá, glicose, piruvato e ácido acético. Geralmente, isso daqui, deixa eu até ver se eu acho aqui, esse aqui. Por que é nitrato de alumínio? Porque é o que faz mais sentido para nós. Deixa só eu fechar ali. Deixa eu arrumar ali a fórmula. O aumento da temperatura de ebulição. Fica mais fácil de vocês entenderem, senão vocês vão ficar muito confusos. A adição de um soluto. Aqui. No Brasil Escola, né? Sempre tem muitas coisas legais no Brasil Escola. Então vejam, isso aqui é a glicólise, né? Formou 2 ácidos pirúvicos, aí tem a fermentação alcoólica, que o fungo pega o ácido pirúvico e produz etanol. E o que eu quero mostrar, fora todos 50 mil propaganda, a lática, é a acética. Essa seria a fórmula ideal para a gente trabalhar a fermentação acética. Então, a glicose vai ser atacada por fungos, ó, leveduras são fungos, tá? Vão formar o etanol e esse etanol ele é atacado por bactérias. Bactérias que produzem o ácido acético. Ácido acético diluído em água, eu tenho vinagre. Beleza? Então, a fermentação acética, ela foi descoberta também através desse álcool estragado, né? Estraguei o álcool, estraguei a minha bebida, principalmente o vinho, né? Porque o vinagre vem do vinho. E aí a pessoa observa que adquiriu um produto que nós usamos hoje para quê? Para tempero. Vinagre é um tempero, né? É usado para várias coisas, mas aqui nós usamos mais ele para tempero. Até aí tudo bem? Tranquilo? Entenderam? Deixa só eu... Você vai multiplicar por 2, o que daria 1 mol por litro. Deixa só eu tirar a gravação aqui. Tá, então calma. No ácido lático e no